Olá! Sabe aquela situação quando a gente sabe exatamente o que precisa fazer para mudar, mas parece que tem algo invisível que impede a ação? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo no ecossistema Mebadon, que é um sistema criado justamente para fechar essa lacuna, esse espaço entre o saber e o fazer. Essa pergunta aqui, ela é a espinha dorsal de todo o ecossistema Mebadon. É um convite para a gente pensar numa interação com o conhecimento que vai muito além da simples absorção de informação. E olha, isso não é só uma metáfora não, é o princípio de como o sistema inteiro foi projetado para operar. Vamos começar então pelo que o sistema chama de dilema do conhecimento. É exatamente aquele abismo frustrante entre o que a nossa mente entende e o que a vida realmente expressa no dia a dia. A fonte desse material descreve isso como o sintoma que ninguém nomeia. É aquela sensação de ter todo o conhecimento necessário, de saber a teoria de cor, mas mesmo assim encontrar um atrito, uma resistência invisível que impede a mudança de verdade. É como se o conhecimento fosse superpotente, mas ao mesmo tempo inerte. E a resposta que o Mebadon propõe não é mais informação, não é mais um livro, mais um curso, é algo diferente. Um ecossistema de percepção, desenhado para resolver essa dissonância interna. A premissa central é que o alinhamento entre as nossas camadas internas, o pensamento, a emoção, o corpo, é o que destrava uma expressão externa sem esforço. O objetivo, então, não é acumular mais conhecimento, mas sim organizar de forma coerente o que já existe dentro da gente. E esse princípio aqui é a base de tudo. A ideia é que, em vez da realidade lá fora ditar a nossa percepção, é a nossa percepção que molda o reflexo que a gente vê no espelho da vida. Todo o design do sistema é guiado por essa inversão de fluxo. O primeiro grande pilar desse ecossistema é uma abordagem bem única, a escrita. Ela foi pensada não só para informar, mas para, de fato, reprogramar a mente. Diferente da leitura convencional, passiva, o objetivo aqui não é transferir dados, é reorganizar a própria percepção. O texto é construído de um jeito que quem lê se torna um co-criador ativo do significado. É uma dança. O mais interessante é como isso funciona na prática. A literatura quântica se baseia num conceito da neurociência chamado erro de predição. Como a gente pode ver na tabela, o texto viola intencionalmente o que o cérebro espera, seja na lógica, no significado ou na continuidade da história. E o que isso causa? Força o cérebro a sair do piloto automático e a construir, literalmente, novos caminhos neurais para a compreensão. A aplicação principal dessa técnica é um livro de fantasia épica. Mas não é um livro comum. Ele funciona como um mapa para uma jornada interior. Cada capítulo guia a pessoa por estágios arquetípicos como o silêncio, a sombra, a escolha, transformando a leitura numa experiência viva de autodescoberta. Ok, mas a mudança mental é só metade da equação, certo? O segundo pilar, o chamado transformativo quântico, busca ancorar essas novas percepções diretamente na experiência do corpo, no sensorial. A analogia é perfeita. Se a literatura trabalha no software da mente, o TQ trabalha no hardware do nosso sistema sensorial. E essas ferramentas vão muito além de um simples relaxamento. Elas são descritas como arquiteturas precisas, desenhadas para induzir estados de consciência específicos, usando som, geometria e luz para modular a nossa percepção da realidade. E aqui está o ponto crucial. A ideia é que esses dois pilares trabalhem juntos. Eles são projetados para alinhar o que a mente finalmente compreende com o que o corpo de fato sente, diminuindo aquele atrito interno que a gente falou lá no começo. Por trás de tudo isso, sustentando o sistema inteiro, existe uma teoria bem ambiciosa que tenta conectar todas essas peças num padrão único e universal. E, de novo, isso não é só uma metáfora. Essa forma geométrica, que parece uma rosquinha, um donut, é um padrão que a gente pode observar em múltiplas escalas da realidade. Da escala de um átomo até uma galáxia inteira, passando pela biologia, pela própria cognição e até pela jornada do herói nas histórias, a estrutura toroidal aparece de novo e de novo como um padrão fundamental. A alegação aqui é bem ousada. Isso não é uma coincidência. Seria a arquitetura básica de como os sistemas que se auto-organizam evoluem. E tudo isso nos leva ao princípio mais fundamental de todo o ecossistema Mebadon. É uma postura que vem da fenomenologia. A filosofia central do sistema é fazer uma distinção muito clara entre o que é o fenômeno e o que é a explicação dele.
O sistema classifica suas afirmações separando o que é uma experiência observável daquilo que é uma teoria científica já comprovada sobre como essa experiência funciona. E esse princípio argumenta o seguinte: assim como a acupuntura funcionou por milênios antes da neurociência conseguir mapear os mecanismos dela, uma experiência relatada é, por si só, um dado válido. O fenômeno precede a explicação. No fim das contas, todo o ecossistema gira em torno desta pergunta provocadora. E se a nossa percepção não for apenas um reflexo passivo da realidade, mas a própria matéria-prima com a qual a realidade é construída? É um convite para a gente sair da posição de observador e assumir um papel de participante ativo. Isso conclui a nossa análise do ecossistema Mebadon. É um sistema que propõe que a chave para a transformação não está em acumular mais conhecimento, mas sim em alinhar a percepção com a experiência para finalmente transformar o saber em expressão real. Para saber mais, a fonte desta análise é mebadon.com.br.